Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rafael Melo e quero com carinho apresentar algo da parte de Deus com você. Eu quero compartilhar uma parábola de Jesus que tem um ensino muito maravilhoso e precioso. E para isso, nós precisamos ler cerca de 6 versículos que constam nessa parábola, mas que têm o poder de transformar a nossa vida. Antes de mais nada, precisamos entender uma coisa muito preciosa. A Bíblia é a verdade, a revelação de Deus. Mas quando ela se torna uma verdade praticada, quando nós agarramos a essência dentro dela, a verdade dentro dela e vivemos como realidade, isso passa a ser uma verdade para cada um de nós vivida. E preste atenção, no livro de Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 9, fala a respeito da parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Essa é a cadeia temática da parábola. E se nós começarmos no versículo de número 9, nós vamos iniciar um entendimento muito precioso a respeito dessa parábola que Jesus citou aos discípulos e citou à multidão. E começa assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo de número 10. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Versículo de número 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Lembre-se que a parábola ela foi direcionada justamente às pessoas que confiam em si mesmas. As pessoas que, como esse fariseu, que orava em pé e simplesmente se destacava dos demais, ele tinha como efeito de vida, ele tinha como crença de vida acreditar que os seus princípios institucionais que o envolviam, ou seus princípios que ora tinha aprendido, ele era o necessário para que ele confiasse não em Deus, mas para que ele confiasse que tudo aquilo que ele recebia, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que havia de direito para ele, era pelo fato dele se considerar uma pessoa diferente das outras. Ou seja, ele acreditava que, pelo fato dele não ser como os homens ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como aquele cobrador de impostos que estava ali também orando, ou seja, jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo que possuía, o tornava diferente das outras pessoas. E essa crença de valor dele, que ele acreditava, que ele almejava um dia alcançar, alcançou e vivia em prol dela, e vivia para ela, e não em confiar em Deus, e não para Deus, e não por Deus, mas em cima dos princípios que ele acreditava que estavam corretos diante de Deus. Não que eles estivessem errados, mas a questão é aonde estava o coração desse homem. Não estava em Deus, estava em todos esses princípios que ele acreditava o tornar justo e diferente das demais pessoas. Versículo de número 13. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo de número 14. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, não o fariseu, mas o cobrador de impostos foi justificado para a sua casa. Esse verbo justificar ele é um transitivo direto. O que isso significa? Significa trazer a inocência original. Ou seja, aquele homem estava simplesmente reconhecendo que não existia atributos, não existia status, não existia princípios que ele pudesse colocar sua confiança, a não ser em Deus. Mesmo que diante de todos, a única coisa que existia sobre esse homem eram os pecados, mas ainda assim, ele reconhecia que existia alguém que ele poderia e necessitava colocar a sua confiança e crer de verdade. Esse homem foi justificado. Esse homem trouxe a inocência original de como Deus o criou, de apenas depender de Deus, de apenas entender que o status ou a área que a pessoa domina, ou seja qual for a circunstância que ela vive em relação ao conhecimento, ao poder, ainda assim, ela precisa entender que isso não pode ser o lugar onde ela alicerce a sua confiança,
Somente em Deus ela pode alicerçar a sua confiança. Somente em Deus ela pode chegar, mesmo em meio a qualquer circunstância, em reconhecer que ela precisa olhar para Ele e entender que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Continuando o último versículo dessa parábola. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele homem estava se humilhando porque ele reconhecia diante de Deus que não existia méritos, não existia princípios, não existia ideologias que estivesse no lugar em que o se humilhar, o se prostrar e reconhecer que nada disso teria valor diante de Deus, o tornava justificado diante de Deus. O levava de volta para sua casa justificado diante de Deus. Enquanto o outro tinha a atitude de ir até Deus, orar, buscar a Deus, mas levando junto consigo toda a bagagem que simplesmente ele não queria abrir mão. Toda a roupa que o revestia de que ele era melhor, de que ele era bom, de que ele era merecedor de salvação, merecedor de milagre, merecedor de viver algo diferente dos demais. Ele não abria mão de tudo isso para reconhecer que nada disso teria valor diante de um Deus misericordioso e Pai que quer cuidar de mim e de você. E quando nós pegamos essas vestes de status, de títulos, de todas as coisas que nos rodeiam e que nos fazem muitas das vezes se sentir melhor do que outros, e nós tiramos ela e diante de Deus deixamos com que a inocência original seja de verdade trazida à tona, ou seja, manifestada diante de Deus, nós somos justificados, porque nesse momento nós reconhecemos que diante dele nós somos apenas homens e mulheres criados por Deus, tornados filhos de Deus, para podermos sim, daí em diante, podemos reconhecer quem somos. E nesse momento, nós não somos melhor ou melhores do que o outro. Nós somos apenas pessoas desejando ser como o nosso modelo Jesus Cristo, para que nós venhamos ser luz na terra e sal neste mundo. Entenda sempre uma coisa, nós precisamos tirar todas as vestes que nos envolvem, que nos impedem de sermos diante de Deus, homens e mulheres humildes ao ponto de reconhecermos, nós precisamos dele em todos os momentos. E a nossa confiança nunca poderá estar em cima daquilo que nós acreditamos estar revestido sobre nós. O status, o poder, ou o cargo que exerce, ou qualquer outra coisa. Mas precisa estar em Deus. Precisa estar diante dele. Precisa estar nele. A nossa confiança precisa estar nele. Que Deus possa guardar você, que Deus possa proteger você e que nós venhamos entender que a diferença entre o fariseu e o cobrador de impostos que estava orando era que enquanto um orava, mas não abria mão daquilo que acreditava ser o diferencial dele para os demais, o outro simplesmente só pedia misericórdia a Deus e reconhecia os seus pecados diante de Deus e não se achava digno de sequer olhar para os céus e só pedia que Deus tivesse misericórdia da vida dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o nosso desejo seja: Pai, eis-me aqui, por favor, cuida de mim e não me deixa tentar ser um homem que acredita que os princípios e os valores ou aquilo que me reveste diante da sociedade ou até diante do mundo espiritual se torna algo que eu venha colocar minha confiança, me achar ou me encontrar sendo melhor do que os demais. Diante de Deus, todos somos iguais. Que Deus te abençoe, em um nome precioso e bendito de Jesus Cristo.